Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, 8 de setembro, 14 horas. 8 de setembro de 2020, às 14 horas, e esse atendimento está sendo gravado. O assunto dele é sobre oscilações harmônicas e teoria de conservação da energia mecânica, tá certo? Antes de eu abrir a minha tela e compartilhar, eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês em vídeo mesmo, tá? Olha só, pessoal. Vamos lembrar um pouco do que a gente aprendeu no ano passado, né? Existia um conceito no ano passado fundamental que servia para explicar o movimento das coisas, né? Então, primeira lei de Newton diz o quê? Um corpo parado permanece parado, né? Princípio da inércia. Você tem um corpo aqui e vai permanecer parado até que alguma força atue sobre ele, certo? Esse é o princípio fundamental da lei de Newton, né? Mas olha só que interessante. O que acontece se eu solto esse corpo aqui, né? Eu estou segurando aqui um cubo mágico. Se eu solto o meu cubo mágico, né? Ele cai. Existem algumas explicações para isso daqui, né? A gente poderia dizer que é a questão da força da gravidade. Essa é uma interpretação possível, certo? Que seria, olha, o corpo está sofrendo a força da gravidade e por isso ele se move. Porque para um corpo se mover, é necessário aplicar uma força, né? Senão, se você não tiver nenhuma força, o corpo vai lá permanecer paradinho, quietinho, né? Se não tiver nenhuma força atuando sobre ele. Aplicou, tendo uma força, você pode ter movimento, né? Isso a gente viu lá no primeiro ano com relação à lei de Newton. Também no primeiro ano, a gente viu que as coisas, além de elas se moverem, existe um conceito que é o custo para mover alguma coisa, né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão de um carro. Eu gosto muito desse exemplo. Pessoal, quantas pessoas um Fusca transporta? 5. Na verdade, depende, né? Porque o Fusca só vai transportar se tiver gasolina dentro dele. Correto? Tipo, esse é o elemento fundamental. Se você não tiver gasolina, o Fusca não sai do lugar. Ou seja, ele tem um motor, ele tem força suficiente para transportar 5 ou até mais do que 5 pessoas, certo? Ele tem força para isso. A questão ele tem energia, ele tem combustível para fazer isso daí? Então entram os dois conceitos fundamentais, energia e força, tá? Energia e força. Por quê? Força é se você responde a pergunta, dá para movimentar? Sim ou não? Isso é força. Energia é o quanto custa para eu movimentar aquilo lá, né? Por que eu estou começando nisso daí? Porque essa é a essência para entender a questão da oscilação, tá certo? Porque você está tendo troca de energias lá dentro. Para isso, eu resolvi dar um passo para trás e esclarecer esse ponto para vocês. Haja vista que faz quase um ano que vocês não têm contato com esse assunto, tá certo? Então, pessoal, ficou claro para vocês o conceito de energia, que é um combustível? Certo? Aí um ponto importante. O que você faz com o combustível? Você usa o combustível para movimentar, né? O combustível é uma coisa parada, certo? E aí, a partir do combustível, você gera movimento, certo? Aí que tá. Você tem dois tipos de energia, então. Você tem a energia armazenada e a energia em movimento, né? Essa energia armazenada, a gente chama de energia potencial. E a energia de movimento, a gente chama de energia cinética. Tá certo? Aí entra um conceito muito legal. Se eu pego esse corpo aqui, esse cubo mágico, e seguro ele, certo? Nesse momento, ele tem energia armazenada. Por que ele tem energia armazenada? Porque se eu solto ele, ele se movimenta, né? Então, ó,
energia armazenada. Quando eu solto a energia armazenada, eu gero movimento, tá certo? Então, eu transformo energia potencial em energia cinética, tá certo? Esse conceito ele é tão amplo e tão abrangente que ele serve para todas as questões da nossa vida. Por exemplo, para você estar vivo hoje, você teve que se alimentar, né? Então, olha só, para o seu corpo se movimentar, para você ter energia cinética, para você se movimentar, você teve que primeiro armazenar energia potencial. Da onde vem essa energia potencial? Da comida, né? Então percebam que as coisas elas seguem esse padrão entre você transformar energia potencial em energia cinética, né? Por exemplo, uma hidrelétrica. Como é que a hidrelétrica funciona? Ela usa a força da gravidade e uma diferença de nível de queda de água, né, para gerar eletricidade, para movimentar uma turbina. Então, ela transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Então, esse é o princípio das coisas. Você tem uma energia e você transforma ela em outro, né? Aí, pessoal, aproveitando que todo mundo aqui é da grande área de química, vocês devem conhecer o Lavoisier, né? E ele diz o quê? Que na vida nada se cria, tudo se transforma, né? Você pega uma coisa e transforma em outra, né? Então, por exemplo, você pega lá, vou dar um exemplo aqui, você pega o trigo lá que você plantou, corta ele, faz uma receita e transforma ele num pão, né? Depois que você transforma ele num pão, você come o pão. Aí, para onde foi o pão? Bom, o pão virou energia para gerar movimento, né? Se você não come, você acaba morrendo por falta de energia dentro do seu corpo para você se movimentar, certo? De uma forma simplificada. Então, a gente tem essa questão em que a gente transforma um tipo de energia no outro, certo? Só existem dois tipos de energia, então. A energia armazenada, ou a energia potencial, e a energia de movimento, que é a energia cinética, tá certo? Esse que é o ponto fundamental para a gente entender. Como é que eu posso armazenar energia? Bom, eu posso armazenar energia usando gravidade, eu posso armazenar energia usando uma bateria, né? Eletroquímica é energia armazenada na forma de uma bateria. Eu posso armazenar energia na forma de um pão, eu posso armazenar energia na forma de um líquido calórico, né? No caso de líquido calórico, eu estou me referindo ao óleo diesel, à gasolina, ao etanol, né? O álcool. Então, o açúcar é uma forma de armazenar energia, né? Então, todas essas coisas são formas de armazenamento de energia. Então, são diversas formas diferentes de energia potencial, tá? A gente tem essa energia potencial, que é essa energia armazenada. O que eu faço com a energia armazenada? Eu transformo ela em movimento, né? Então, eu transformo a energia potencial em energia cinética. Bom, até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo claro para vocês? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? O que eu estou falando? Tá? Que mais do que fórmula é entender o que vocês estão fazendo, tá? Isso daqui é fundamental. Beleza, tá? Vamos lá, então. Vamos agora compartilhar a tela e conversar sobre o assunto, que seria sobre essa questão de transformar a energia, então, tá certo? Então, olha só, eu separei hoje 3 simuladores para trabalhar com vocês, tá certo? Esses simuladores eu acho que eles são interessantes porque a gente pode ver as coisas em movimento e eu acho que isso ajuda muito na hora de aprender física, né? Eu gosto bastante das simulações de movimento. E eu vou começar com esse daqui, né? Olha só, pessoal, eu vou pausar aqui e vou resetar o corpo, tá? Olha só, eu tenho um corpo, certo? E uma molinha, né? Agora, o que acontece? Se eu solto o corpo e a mola, o que vai acontecer? O corpo vai se movimentar, né? Olha só, o corpo vai se movimentar, vai esticar toda a mola e vai voltar, né? Vai esticar e vai comprimir,
vai esticar e vai comprimir, né? Por que acontece isso? Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a força da mola e eu tenho a força da gravidade. A força da gravidade puxa o corpo para baixo. Só que à medida que a mola vai esticando, vai aumentando a força que tem sobre ela. Quanto mais esticada é uma mola, mais força ela faz. Eu adoro usar o exemplo em sala de aula, e o ano passado, quem teve aula comigo lembra disso, do elástico de cabelo, né? Você pega um elástico de cabelo bom e você fala assim, é tranquilo, né? Aí você pega o elástico e estica ele um pouquinho. Aí você fala assim, vai arrebentar. Aí você começa a esticar o elástico de cabelo e chega num ponto que é tão difícil de esticar o elástico de cabelo que você não consegue mais esticar ele. Porque o que acontece? A lei de Hooke, né, a lei da mola, diz pra gente que quanto mais esticado, mais força ela vai fazer, né? Então, quanto mais eu consigo esticar, mais força ela vai fazer para voltar, né? E é por isso que a gente tem um movimento, que acaba tendo uma disputa entre a força da gravidade e a força elástica. Então, olha só, o corpo, ele começou a se movimentar, né? No momento que ele chega no máximo dele, a mola está tão esticada, mas tão esticada, que a força que está na mola, nesse momento, é maior que a força da gravidade. Quando uma força é maior, ela ganha, é como se fosse um cabo de força, né? E o que acontece no cabo de força? O lado que está ganhando puxa para o lado dele, né? Então, nesse momento, a força da mola está ganhando. O que ela vai fazer? Ela vai puxar o corpo. Quando a mola volta, né? Quando a mola chega no ponto em que ela perdeu toda essa força porque ela foi esticada, ela também tem o inverso, que é a força dela comprimida, né? Por quê? A mola, ela gosta de ficar como ela foi feita, ela não gosta nem de ficar muito esticada, nem de ficar muito comprimida, né? Ela gosta de ficar no ponto dela de equilíbrio, né? Nem apertada, nem esticada. Quando acontece isso, ela mesma se apertou sozinha, ela fala assim, não, para. E aí ela começa a se empurrar para voltar para o equilíbrio. Só que quando chega no ponto de equilíbrio, né, que seria, o ponto de equilíbrio seria esse daqui, a gente tem um problema. Qual que é o problema que a gente tem no ponto de equilíbrio? Bom, no ponto de equilíbrio, a força da gravidade é maior que a força da mola, forçando o corpo a descer. E assim fica essa competição entre força-peso e a força da mola. E isso faz com que o corpo fique indefinidamente se movimentando, né? A mola fica esticando e comprimindo, né? Então, esse é o princípio de funcionamento do pêndulo, em que a gente combina, então, esses dois conceitos, né? Lembrando, quando a mola está comprimida, ela está armazenando energia. Então, se ela está armazenando energia, eu tenho energia potencial elástica. Quando a mola está em equilíbrio, né? Quando ela está em equilíbrio, ela não tem energia armazenada. Por quê? Porque ela está em equilíbrio, ela está no ponto que ela gosta de ficar. No ponto que ela gosta de ficar, então, o que sobra para mim? Sobra apenas energia cinética, né? Energia de movimento. Quando ela volta a esticar inteira, né? Quando ela volta aqui embaixo e ela estica tudo, o que acontece nesse momento? Toda a energia de movimento voltou a ser armazenada na forma de mola, né? Então, o movimento estica a mola. Quando o movimento estica a mola, você armazena energia na forma de mola. Quando a mola puxa de volta o corpo, ele volta a se movimentar, a energia se transforma em movimento e assim por diante, né? A gente fica, então, disputando essas situações, né, indefinidamente, certo? Na teoria, pelo menos um corpo em movimento harmônico, né, como vocês estão vendo aí na apresentação, ele nunca vai parar, tá bom? Então a gente tem essa questão e esse equilíbrio de forças na vida da gente, né?
Esse é um ponto muito importante. A natureza se comporta assim, ora armazenando, ora gastando na forma de movimento, tá? Toda a vida ela pode ser explicada por meio desses duas componentes de energia, seja energia cinética, seja energia potencial, tá bom? Pessoal, aproveitando que agora são 2h15, eu acho que todo mundo que gostaria de entrar já entrou. Escrevam para mim aí no chat presente, por favor, só para eu contar a presença de vocês, tá? Eu depois vou conversar com as pessoas que não puderam comparecer, né, para entender o que aconteceu com elas e coisa e tal, porque essa aula é importante, tá? Bom, dito isso, que a gente passa nesse equilíbrio, então, que não tem fim, eu vou passar para vocês para um outro assunto, né? Que é igualmente importante. Olha só. Que é entender, então, essa questão do movimento harmônico, tá certo, pessoal? Olha só, vamos começar aqui pelo mais simples, né? Eu tenho um corpo, eu tenho uma mola, ela comprime até o máximo, ela estica até o máximo, certo? Comprime até o máximo, depois estica até o máximo. Né? O ato dela ir e voltar, né, esse vai e volta completo, é o que define o período, né? Dela ter ido e dela ter voltado, tá? Então, isso daqui é um período, é o ato dela ir e voltar, certo? Dicas. Em vestibular, o pessoal vai querer confundir vocês. Eles normalmente vão falar só a ida e vão perguntar qual que é o período. Porque eles querem que você se lembre que o período é o vai e o volta. É o tempo completo para fazer o movimento. É o tempo para fazer o movimento completo, né? Dito isso, dentro desse corpo aqui também, se eu estivesse pensando em um movimento circular, olha só como seria esse movimento. Em laranjinha estaria o movimento da molinha, né? E aqui essa seta em preto seria o movimento circular que ela vai fazendo em volta, né? Então, lembra do exemplo da roda gigante da aula. Você pode olhar, se você olha a roda gigante de frente, você vai ver uma pessoa subindo e descendo. Se você olha a roda gigante de lado, você vai ver a pessoa fazendo o movimento circular completo, né? E as duas coisas são complementares. Então, quer dizer que eu posso descrever o movimento de vai e volta do movimento harmônico como um movimento circular também, né? E isso daqui é tão importante que vai dar um impacto interessante, porque a gente vai poder associar funções trigonométricas que vocês devem estar vendo com o Guilherme ou com o Fábio nesse momento, né? Que mostra uma função seno, uma função cosseno, do movimento acontecendo em relação ao tempo, né? Eu não sei se vocês já viram essa questão na trigonometria, mas tudo está casado, né? As coisas vão se juntando para fazer um assunto só, né? Então, quer dizer, essa parte de trigonometria aí que vocês estão tendo agora, ela é um complemento ela é uma ferramenta para entender os fenômenos de física. Tá certo? Bom, ficou claro para vocês a questão de período? Que o período é um vai e um volta, e que você pode associar em sistema linear também, né? Você pode pegar um sistema linear e circular juntos. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode fazer, pergunta. A partir do momento que uma mola está relaxada, então no sentido que não está exercendo nenhuma força a ela, e aí a gente puxa, na hora que ela volta, ela vai passar desse estado de relaxamento para cima ou não? Sim, se você estica a mola e solta ela, a primeira coisa que ela vai fazer é ser comprimida, né? Você puxa ela, você vai soltar. Aí ela vai comprimir e vai voltar, e vai ficar oscilando, né? Seria mais ou menos a mesma lógica daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a massa do corpo aqui, vou deixar ela bem pequenininha.
Olha só. Se você estica pouquinho ela movimenta pouquinho, mas ela sempre ela vai esticar e vai comprimir. E aí, o fato dela comprimir passa do estado de relaxamento. E isso passa do estado de equilíbrio dela. O estado de Entendi. equilíbrio dela seria aqui. Exatamente nesse ponto. Essa parte de baixo seria o ponto máximo em que ela é esticada, tá? E você também tem o ponto máximo em que ela se comprime, tá? Você tem o ponto máximo esticado e o máximo de comprime. Daqui, dessa seta do meio até a seta de cima, é o que a gente chama de amplitude, né? É o máximo que ela vai para cima, e o valor da amplitude para cima é o mesmo valor da amplitude para baixo. Então, se ela comprime, por exemplo, 5 centímetros, ela vai esticar 5 centímetros. Aí eu deixei a mola bem molinha aqui para a gente ver. Ah, coisa mais bonita, olha só que beleza. Aí a gente tem essas questões aí, né, do nosso sistema massa-mola se mexendo. E aqui é a amplitude, né? Perceba que agora a amplitude está bem maior, mas o que tiver para baixo vai estar para cima, né? É isso que representa dentro do movimento harmônico, simples. Então, se subiu 15, vai descer 15, né? Se subiu 30, vai descer 30, daqui do equilíbrio, tá? A amplitude ela é sempre idêntica para um lado e para o outro. Pelo menos no movimento harmônico simples, que é o que vocês aprendem no ensino médio. E vamos ficar por aqui. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque aí a gente tem que começar a falar de deformação plástica e vai mais confundir vocês do que esclarecer assuntos. Tá? Beleza até aqui, pessoal? Bom, por que eu dei todo esse rodeio? Porque eu quero chegar aqui com vocês. Esse daqui é o suprassumo do conhecimento, do conceito, do que eu gostaria de conversar com vocês. É aqui que a nossa conversa vai morar. Deixa eu colocar uma mola mais dura aqui. Nossa, não ficou bom. Deixa eu colocar uma massa menor, então. Vou ver essa massa de 5. Beleza. Olha só, aqui o movimento oscilatório também está acontecendo, né? É a mesma coisa. Movimento oscilatório sem problema nenhum. Será que se eu colocar uma massa maior vai ficar mais lento? Deixa eu checar. Ah, vai. Melhor então ficar com 20. Beleza. Tá? Então, aqui tem muita informação nesse gráfico, porque esse gráfico ele fala muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver ele por partes, tá certo? A primeira coisa que a gente vai discutir nesse gráfico é a questão da energia, tá certo? Lembra do princípio de Lavoisier, que a energia se transforma de um tipo no outro? Então, o princípio da energia mecânica é que a energia nunca vai mudar. A energia é a mesma. O que acontece é que ela se transforma de um tipo no outro. Então, essa barra horizontal que vocês estão vendo aqui em cima, de ME, né, que em português significa energia mecânica, em inglês é mechanical energy, ela não muda, perceba que ela é uma barra reta. Por quê? Porque a energia você não vai nem perder energia, nem ganhar energia, tá? O que vai acontecer? Você vai transformar os tipos de energia. Quando a mola está o mais esticada possível, nesse ponto aqui, a única energia que eu tenho é a energia potencial elástica. A partir do movimento que ela começa a se movimentar e ela chega no centro, ela chega no ponto em que a mola está em equilíbrio. Se a mola está em equilíbrio, não tem força na mola. Se não tem força na mola, não tem mais nenhuma energia armazenada na mola. Nesse momento em que você não tem mais nenhuma energia armazenada na mola, a energia cinética é a máxima. E a energia potencial elástica, a energia armazenada na mola, é mínima. À medida que ele vai se movimentando de novo, até ele se comprimir,
acontece o processo inverso. Qual que é o processo inverso? Bom, vai chegar num ponto em que agora a energia elástica volta a ser máxima, porque a energia de movimento foi gasta toda para comprimir a mola. Então, aqui, a energia potencial elástica é máxima e a energia cinética é mínima. Por que mínima? Porque a mola ela tem que parar o movimento que ela está fazendo e mudar o sentido, né? Para que você mude o sentido de movimento de qualquer coisa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar em repouso, mesmo que simultaneamente, né? Nisso daí, a gente lembra bem o conceito de arremesso das coisas, né? Olha só. Se eu pego aqui o corpo, né? Esse meu cubo aqui. Eu vou jogar o cubo. O que vai acontecer? Ele vai sair da minha mão com uma velocidade inicial. Então, ele tem velocidade. À medida que ele vai subindo, ele vai transformando essa energia que eu dei da velocidade em energia potencial gravitacional. Quando a energia de movimento que eu dei arremessando o cubo acabar, ele para e ele volta a descer. Então, ele muda o sentido. Inicialmente, ele estava subindo, depois ele vai estar descendo. Subiu, desceu. Ou seja, se a gente pensar na velocidade, primeiro ele está com uma velocidade para cima, uma velocidade positiva, depois ele vai estar para baixo, uma velocidade negativa. Né? No ponto mais alto do meu cubo, a velocidade é zero, para ele poder ter a oportunidade de trocar a direção em que ele está indo. Deixou de subir, passou a descer. Né? É o que vai acontecer no sistema massa-mola, né? No sistema massa-mola, nas pontas, a velocidade vai ser nula, ele vai parar momentaneamente, porque ele vai mudar de direção, né? Então, olha só, acompanhem comigo. Estou voltando a compartilhar a tela com vocês, tá? Acompanhem comigo aqui, ó. Vou soltar o corpo. Chegando aqui perto do final, né? Quando ele chega aqui perto do final, o que vai acontecer? Ele estava indo para a direita. Quando ele chega aqui no limite, ele vai parar momentaneamente e ele vai começar a andar à esquerda. Quando ele chega aqui, onde ele vai comprimir, ele está no limite dele, ele estava se movimentando para a esquerda. Ele vai parar e vai movimentar à direita, certo? Então, nesses dois pontos em que a compressão ou a expansão são máximos, o corpo para. Se o corpo para, não tem energia associada à velocidade, não tem energia cinética, só tem energia potencial gravitacional, potencial elástica, né? E com isso eu vou gerar esse ciclo sem fim de movimento, né? E é nesse conceito que vocês patinaram para resolver os exercícios. Por quê? Em dado instante qualquer, por exemplo, aqui, por exemplo, vou até pegar um instante anterior, né? Como é que eu encontro propriedades sobre esse ponto da energia cinética? Bom, eu posso encontrar propriedades desse ponto da energia cinética, lembrando que a soma da minha energia cinética mais da minha energia potencial elástica, ela tem que ser um valor constante, né? Então, as estratégias para resolver os exercícios são basicamente assim. Você pega nos pontos de extremo, calcula a energia potencial elástica e com base no extremo calculado da energia potencial elástica, você consegue encontrar a energia cinética em outros pontos. Porque aquela energia não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma, tá? Ela vai ser sempre a mesma, certo? Então, esse era o ponto que eu gostaria de conversar com vocês com relação ao movimento e à conservação de energia, que eu acho que foi o ponto que mais gerou dúvida para vocês, certo? Dito tudo isso, eu gostaria de ouvir de vocês. O que mais vocês têm de dúvida dessa parte de oscilações? Professor, Oi. tem um momento em que a potencial e a cinética elas se cruzam nesse gráfico. Indica Sim. alguma coisa? Indica que nesse momento elas vão ser idênticas. Tem 50% de cada, 50% do valor em cada uma delas.
Então, nesse ponto aqui, significa que a energia cinética é igual à energia potencial elástica. Então, vamos supor assim, se a energia mecânica total era 100, nesse pontinho aqui e nesse pontinho aqui, significa que cada uma recebe 50. Entendi. Obrigada. Imagina. O que significa ela ser conservativa? Significa que ela não se perde, né? Energia conservada significa que você não tem perda de energia, né? A energia ela só fica se transformando de um tipo no outro. A gente sabe que na vida real a energia se perde sim, né? Na verdade ela não se perde, mas ela é transformada de uma forma que a gente não consegue mais reaproveitar ela. Por exemplo, o barulho do carro é uma forma de energia que você está liberando a partir do motor, né? Só que o barulho do carro, ele não é uma forma de energia desejada. Porque você não consegue reaproveitar ela, ou não pensou numa forma de reaproveitar ela. E aí ela não é tão interessante assim. Mas agora, no contexto que a gente está, do ensino médio, a gente assume que a energia sempre vai se transformar de um tipo no outro, né? Então a gente assume esse conceito, que é um conceito bem razoável, tá, pessoal? A gente vai usar muito esse conceito ainda. E no futuro, por exemplo, né, o que é ser um engenheiro? É trabalhar com o conceito de conservação de energia e entender os casos em que ele não é satisfeito, né? Então, o engenheiro ele é muito acostumado a lidar com casos práticos, lidar com casos que envolvem perdas, lidar com casos que envolvem otimização, né, para ter um melhoramento daquele assunto, né? Então, esse que é o ponto legal, né? Por isso que o ensino médio é chamado de ensino médio, porque ele é base, né? Você fez ensino médio e vai estar preparado para dar continuidade aos seus estudos no ensino superior, né? Por enquanto pode não fazer muito sentido, mas depois você consegue ligar as coisas. Isso, conservar, significa que não muda o valor. Se eu falo que a força é conservada, significa que a força não vai mudar o valor, né? Se eu falo que a energia é conservada, a energia total, né, a energia mecânica, que é a cinética mais a potencial, não vai mudar o valor, tá? Lembrando que é a energia mecânica que se conserva. A cinética e a potencial estão sempre mudando, né? Que você ora armazena, ora transforma em movimento. Ora armazena, ora transforma em movimento. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer ainda nessa parte de teoria? Senão eu já vou partir para os exercícios e a gente vai falar de prática. Beleza, então, vamos lá. Abrir aqui uma tela. E vamos lá. Eu vou passar com vocês tanto a lista da semana 7, quanto da semana 6, quanto da semana 7, tá, pessoal? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer assim e passar para cá. Beleza, muito bem. Então, vamos lá comigo aqui. Os exercícios, eles são aleatórios, mas todo mundo vai responder os mesmos exercícios, tá? Então, esse primeiro aqui, né? Esse primeiro exercício, ele me dizia o seguinte: o corpo está preso a uma mola de constante elástica e executa um movimento harmônico simples, conforme a figura. Sabe-se que ele gasta 0,63 segundos para ir do ponto M ao N, os dois extremos do movimento. Assim, determine o seu período. Bom, se ele gasta 0,63 para vir de M até N, o período ele vai
e volta. Então, é 0,63 para ir, 0,63 para voltar. E aí é só você escolher aqui a resposta do período. Lembrando que o período é dado em segundos. E aí, ele pergunta o seguinte, a intensidade da força elástica, né? A força elástica, ela é a constante elástica vezes a deformação. Então, se a constante elástica é 10 e a deformação é de 10, né? Lembrando que aqui é 10 centímetros, eu preciso converter para metros para trabalhar no sistema internacional. Isso, Heloísa, desculpa, eu não tinha lido. A soma das energias potencial e cinética é constante. Tá? Ou seja, a energia cinética mais energia potencial para um sistema, ela é constante. É isso mesmo, Ana Beatriz. Obrigado aí por ter ajudado aí na resposta. Tá certinho? Tá? Tranquilo esse exercício, né, turma? Aqui, então, é só converter, né? 10 centímetros, convertendo vai dar 0,1 metros. Eu tenho a constante elástica, fez o cálculo, já dá para saber aqui qual que é a resposta, né? Beleza? Exercício... Professor, Oi. no cálculo do período, nesse exercício, no momento que ela está em equilíbrio, até onde ele estica ao máximo, a gente calcula, e aí eu calculo o período. A parte do... Quando ele está em equilíbrio com a compressão, quando você estica, ele comprime um pouco também. Isso não entra no cálculo do período? Ah, então, o período é um vai e volta completo, né? Então, o período pode ser tanto sair do equilíbrio e voltar até o equilíbrio, ou sair do comprimido e voltar até o comprimido de novo. Qualquer um dos 3 pontos pode ser considerado período, tá? Então, você pode falar assim, olha, o período pode ser saindo de M voltando até M, saindo de N voltando até N, ou saindo do equilíbrio e voltando até o equilíbrio. Aqui, por facilidade, né, por simplicidade, a forma mais fácil é fazer de M até N mesmo, né? É o tempo que ele volta para se comprimir. Então, se de M até N ele expande, de N até M ele comprime. Então, ele vai, depois ele volta. Então, aqui no Entendi, caso... então eles são proporcionais. Eles são proporcionais. O importante é ir voltar de onde começou. O caso mais difícil de calcular é no ponto zero, porque ele é confuso, porque você tem que ir, voltar, depois você conta, né? E tem que fazer o movimento completo, e tem que passar pelos 2 extremos. Só que no momento que ele está passando num extremo, ele volta aqui, então fica confuso, né? Por isso que a gente, como professor, costuma colocar ele ou comprimido ou ele expandido. Gera menos problema para vocês entenderem aí no começo. Tá bom? Exercício 2, né? Olha só. O pêndulo simples de alguns relógios de parede é o pêndulo que bate segundos, pois seu período é de 1 segundo. Qual deve ser o comprimento da haste do pêndulo? Bom, vamos lá. Para responder essa questão, eu trouxe até aqui para vocês a aula, né? Quando a gente fala de período de pêndulo, a ideia é a mesma. Só que aí o que você vai ter? Você vai ter uma bolinha que ela vai caminhar aqui, né? Ela vai ficar oscilando para um lado e para o outro, como se fosse uma gangorra de criança mesmo, né? A gangorra, um balanço, uma cadeira de balanço desses brinquedos de criança, ele representa o movimento de um pêndulo, por exemplo, que é o vai e volta, né? No movimento do pêndulo, eu também tenho as energias potencial e cinética. Onde elas estão? Olha só. No ponto máximo que chega a bolinha, eu só vou ter energia potencial. E no ponto mínimo, né, onde ela está reta aqui com relação ao chão, eu só vou ter energia cinética.
É que nesse caso a forma de armazenar é diferente. Quando eu tenho uma mola, eu armazeno por meio da mola. Aqui, como eu tenho só a gravidade, eu vou armazenar por meio da gravidade, né? Então eu posso usar desse artifício aqui no pêndulo, né? O período completo de um pêndulo desse daqui, ele é 2 vezes π, raiz do comprimento da corda, dividido pelo valor da gravidade, tá? Isso aqui é uma fórmula mesmo, não tem muito o que fazer, é decoreba, tá? Não tem muito para onde fugir dessa questão, não. Uma coisa legal, essa fórmula aqui, ela depende da massa? Não. Exatamente, ela não depende da massa. Ou seja, o pêndulo, ele funciona tanto com uma massa de 1 quilo quanto uma massa de 1 tonelada. Vocês acreditam em mim? Não é para acreditar em mim. Física não é para você acreditar em nada. Física é para você ver a prova. Eu vou colocar para vocês aqui um problema maravilhoso de um professor que ele fez a demonstração do pêndulo em sala de aula. Cadê o pêndulo? É a coisa mais legal do mundo ele fazendo pêndulo, gente. Deixa eu ver aqui. Eu devia ter salvo esse momento. Aí. Ele vai pegar o corpo, né? E ele vai usar e vai fazer o pêndulo com esse corpo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o vídeo para vocês, para a gente não ter... Aqui, é esse. Vamos lá. Olha só, que loucura que esse professor vai fazer agora. Eu vou colocar aqui um pouquinho acelerado, só para a gente poder ver com mais rapidez. Ele está configurando aqui o sistema dele. E ele vai estar mostrando para todo mundo que você tem a conservação da energia. Então, se você tem uma dada energia no seu sistema, ela nunca vai ser superada, né? Você vai ter sempre a mesma energia. Essa é a demonstração que a energia mecânica se conserva. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar essa bola de mais ou menos 10 quilos no queixo dele, né? E ele vai soltar. E no que ele soltar, o que vocês acham que vai acontecer? Que a bola vai bater na cara dele e vai machucar ele? Não. Como a energia mecânica se conserva, ela vai voltar exatamente na mesma altura que ela estava. Porque essa era a energia que ele tinha, ou seja, ele transformou a energia potencial gravitacional em energia cinética e depois em energia potencial gravitacional de novo, né? Então, olha só, ele vai soltar a bola agora e... certo? Essa demonstração da energia, da conservação da energia mecânica, que você transforma uma energia armazenada em movimento, mas você transforma, você não cria energia, você transforma um tipo no outro, tá?
Então, esse vídeo aqui é muito legal, eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir ele com calma depois, ele já tem legendas em português. Recomendo que vocês assistam porque ele é fantástico. Então, nesse exercício aqui, né, voltando agora para a lista, o pêndulo que ele fala, ele passa para vocês os valores, então ele dá o valor da gravidade, ele dá o valor do período, ele dá o valor de π e quer que você encontre o L. Então, você pega aqui na equação, certo? Você pega essa equação e ele quer que você encontre o valor de L, sendo que ele deu para você os outros termos. Aí é só fazer a substituição e resolver matematicamente, tá? Um exercício relativamente simples de fazer. Exercício 3. Ele diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. Se um relógio de pêndulo for levado à Lua, certamente irá atrasar. Bom, vamos lembrar? Quando eu tenho um pêndulo, né? Olha só, quando eu tenho um pêndulo, esse pêndulo ele depende da gravidade. Se eu mudo a gravidade, eu mudo o valor do período, tá certo? Então faz sentido essa afirmação. Um pêndulo simples oscilará com maior frequência se aumentarmos a sua massa? Essa aqui é capciosa. Por quê? Porque o pêndulo em si, ele não depende da massa, certo? Aí já vai avaliando. O período de um sistema massa-mola não depende da amplitude, apenas da massa e da constante elástica da mola. Pera aí, ó. Um sistema massa-mola depende apenas da massa e da constante elástica da mola. Aí vamos lembrar, a gente tem dois tipos de oscilações. A gente tem a oscilação que acontece por pêndulo e a gente também tem a oscilação que acontece por massa-mola, né? No caso da massa-mola, né, quando você tem uma massa e uma mola, o período de oscilação ele vai depender da massa e da constante elástica da mola. Quando eu falo de um pêndulo, né, um pêndulo ele vai depender do comprimento e do valor da gravidade, tá? Perceba, são duas coisas diferentes, mas os dois são pêndulos, né? Os dois fazem movimento harmônico simples. E aí vocês podem pensar nessa questão, essa é uma questão muito bacana. Aí vamos para o exercício 4. Talvez aqui seja um momento em que todo mundo vai ter dificuldade, né? Vamos pensar nele aqui, então. Eu vou até tirar um print dele e vou fazer alguns passos deles com vocês no PowerPoint. Para a gente ir acompanhando e entendendo o que eu quero falar, entendendo como aplicar os conceitos, né? Porque o importante é saber como começa, né? E a física é muito frustrante, porque às vezes a gente não sabe nem como começa o exercício. Então, vamos lá. Ok, aqui. Vamos criar uma folha nova. Vou colar o exercício aqui na folha. E vamos lá, então. Ó, ele é uma mola ideal de 250 newtons e um corpo de massa 1 kg, né? Se eu tivesse que pensar numa foto, a foto desse sistema seria alguma coisa parecida com isso daqui, né? Um sistema massa-mola. Inclusive com a mesma amplitude, né? Amplitude de 20 centímetros, ó. 20 centímetros para a esquerda, 20 centímetros para a direita. Aqui mesmo. Perfeito. Está oscilando em movimento harmônico simples, né? MHS, movimento harmônico simples. Livre de atrito, de uma amplitude de 20 centímetros. E aí até dou uma dica. Lembre-se de que a energia mecânica total é conservada. Então vamos lá. Quanto vale a energia mecânica total? Né? A energia mecânica total, eu vou até abrir aqui um site para poder escrever equações e colocando para vocês aqui as equações com calma para a gente entender tudo junto, né? Opa, vamos lá. Isso daqui é energia mecânica total, né? A energia mecânica total é a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. Ou seja, a energia mecânica total, ela também pode ser escrita como sendo mv ao quadrado sobre 2 mais kx ao quadrado sobre 2.
Aqui. Olha lá. Energia mecânica, né? Olha que coisa bonita, gente. Energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. E a gente tem essa parte aqui, então, né? mv quadrado sobre 2 energia cinética, né? Energia cinética depende da velocidade da massa do corpo. Energia potencial elástica depende da constante de mole e da deformação dele, né? Não é muito difícil de entender. Aí vamos lembrar dos conceitos. Eu não sei a energia cinética, mas eu sei o limite de amplitude. E eu também sei que, conceitualmente, quando eu estou em mais 20 centímetros ou em menos 20 centímetros, eu só vou ter um tipo de energia, né? Eu sei que quando eu tiver só um minuto. Quando eu tiver nos limites, quando eu tiver a mola 100% comprimida ou 100% esticada, eu só vou ter energia potencial elástica, né, pessoal? Já no centro do corpo aqui, né, quando ele estiver no equilíbrio, eu vou ter que tipo de energia? Se ele estiver no equilíbrio ali no centro. A cinética, a de movimento. Exatamente, muito obrigado pela resposta. Então eu tenho esse equilíbrio entre energia cinética e energia potencial elástica, né? Então olha só que legal. Eu sei quanto que é a energia... Opa, alguém tentando entrar, deixa eu aceitar aqui. Pronto. Eu sei quanto é a energia cinética? Não faço ideia. Por quê? Porque a energia cinética ela depende da velocidade e o enunciado não me deu velocidade. Mas ele me deu a constante da mola e ele me deu as amplitudes, né? Que no caso aqui, menos 20 centímetros e mais 20 centímetros é o equivalente a menos 0,2 metros, né? Aqui, vamos lá, a gente já convertendo. E mais 0,2 metros. Se alguém tiver dúvida em conversão de unidade por regra de 3, me dá um toque que eu gravei alguns vídeos sobre isso já, eu posso compartilhar com vocês. Tá bom? Então aqui seriam as conversões. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o conceito, então, que quando ela estiver mais esticada ou mais comprimida, eu só vou ter a energia potencial elástica como energia, né? Então, na hora que eu for resolver a energia mecânica, né, pelo conceito, eu sei que ela vai ser zero, a energia cinética vai ser zero, né, no ponto de máximo. Deixa eu ver. E aqui, guardar essa informação aqui, para a gente não perder ela, né? E eu sei que a energia potencial elástica vai ser máxima. Então, eu vou ter essa situação aqui, né, pessoal? Olha só. A energia mecânica em mais 20 centímetros ou em menos 20 centímetros, ela vai ser dada assim, né? A energia cinética aqui vai ser zero, e a energia, então, toda a energia vai ser só a potencial elástica. Aí, o que eu faço? Eu pego e substituo só a energia potencial elástica. Então, a energia mecânica total do meu sistema, ela vai ser kx ao quadrado sobre 2, né? Kx ao quadrado sobre 2, porque a energia cinética nesse ponto vai ser zero, e aí eu vou substituir os valores. O meu K, ele vai valer 250. O X vai estar valendo 0,2, né? Então, a minha equação para encontrar a energia mecânica total, ela fica assim, certo? Então, por meio dessa conta aqui, eu consigo achar a energia mecânica total. Então, essa daqui seria a resposta desse item aqui. Quanto vale sua energia mecânica total? Certo? Bom,
Beleza. Aí eu faço outras duas perguntas. Qual é o valor da energia cinética no instante em que a aceleração escalar do corpo é de menos 25 metros por segundo ao quadrado? E eu também faço a seguinte pergunta. Em que posição ou posições se encontra o corpo quando sua energia cinética vale 4,8 joules? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver essa daqui. Quanto que dá isso aqui, gente? Quanto que dá essa continha aqui? 5. 5. Muito bem. Então, a energia mecânica total do meu corpo vai ser 5 joules. Né? Beleza. Pessoal, aí eu faço a pergunta para vocês. Quando a energia cinética valer 4,8, quanto vai valer a energia potencial elástica? Ó, a energia mecânica não é 5 joules? Então, eu posso dizer que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial elástica, certo? Eu sei que a soma das duas tem que dar 5, concordo? A soma das duas tem que dar 5. Como é que eu faço? Olha só, simples. Se a energia cinética vale 4,8, né? A energia potencial elástica vai valer? Vamos lá. O que somado com 4,8 dá 5? 0,2. Exatamente. Então, a posição em que o pêndulo vai se encontrar é quando a energia potencial elástica valer 0,2. Eu não tenho que a energia potencial elástica, ela é kx ao quadrado sobre 2? Eu sei que a energia dela vai ser de 0,2, o K vai ser de 250, e com base nisso eu consigo achar o X, que seria a posição, né? A deformação dela. Então vai ficar assim, olha só. 0,2, que é igual a kx ao quadrado sobre 2, já substituindo os valores, 250, o x, que é o que eu quero saber, dividido sobre 2. Né? Olha só que beleza, que coisa mais linda. Então essa daqui seria a resposta do terceiro exercício, certo? Deu para entender a lógica? Eu apliquei o conceito de que a energia transforma de um tipo no outro, mas o total sempre é o mesmo em qualquer uma das posições, certo? E aí falta o primeiro, né? O primeiro é o seguinte: qual é o valor da energia cinética do corpo no instante que a aceleração do corpo é menos 25 metros por segundo ao quadrado? Bom, para responder esse daí, a gente vai ter que aplicar as leis de Newton, né? Porque só a lei de Newton que envolve a aceleração. Então, o que eu faço? Vamos pensar agora em questão de força. Quando eu falo de força, eu falo de vetores, né? Olha, eu tenho a força mecânica levando o corpo para a direita, porque o corpo está acelerando, e eu tenho a força elástica, para a esquerda, desacelerando ele, né? Então eu fico com esse combate aí, né? Em que a minha força ela sempre vai ser contraposta, né? Sempre vou estar disputando força. Então, se eu tenho aqui a força mecânica, oposta à força mecânica, eu vou ter... Deixa eu descer esse aqui para me ajudar a vida aqui. Aqui, rotate. Deixa eu pintar esse aqui de outra cor, só para ficar claro. Não! Aí... Então, se eu tenho a força
mecânica para um lado, eu vou ter a força elástica para o outro lado, né? A força mecânica, pessoal, ela é dada como sendo força igual a massa vezes aceleração, né? Já a força elástica, ela é dada como sendo menos kx, né? Então, o que eu posso entender, então? Para uma dada aceleração, vai existir uma deformação associada a ela, né? Para cada deformação, eu vou ter uma aceleração diferente. De modo, então, que eu posso igualar menos kx igual a massa vezes aceleração, né? Menos kx igual a massa vezes aceleração. Fazendo isso, né? Fazendo isso, eu vou substituir os valores aqui, né? Então, o K, ele vai valer 250, a posição é exatamente o que eu quero saber. A massa, segundo o meu enunciado, ela valia, né? A massa valia 1 quilograma. E quanto vale a aceleração nesse caso? A aceleração está valendo, né? Menos 25 metros por segundo. Então, a gente vai colocar esses dados aqui na minha equação, certo? A gente fica aqui com essa situação aqui, né? Olha só. O K vale menos 250, o X é o que eu quero saber, a massa é a massa do corpo e a aceleração dele é de menos 25. Resolvendo isso daqui, eu vou chegar numa conta em que eu vou encontrar que X é igual a 0,1 metros. Né? Quando eu encontro isso, então, o que eu sei? Que quando a aceleração for menos 25 metros por segundo, X vai valer 0,1 metros, né? Aí, olha só, eu quero saber a energia cinética do corpo, né? Aí eu vou fazer o processo inverso, né? Olha só. Eu já sei que a energia mecânica total vale 5, certo? Quero saber quanto vale a cinética. É isso daqui que eu quero descobrir. Só que eu já sei que nessa posição, né, para quando isso for acontecer, quando a aceleração for menos 25, a posição da mola vai ser de 0,1. Então, eu vou substituir isso na minha equação, né? Eu nem preciso escrever massa velocidade ao quadrado sobre 2, eu já posso deixar como energia cinética direta. Então, eu fico com a minha energia mecânica total, que é igual a 5 joules, a energia cinética, mais a minha energia potencial elástica aplicada no ponto em que X vale 0,1, né? Então, a gente fica com essa situação aqui. Deixa eu terminar de escrever e já mostro para vocês. Então, a gente fica assim, né? Olha só. Substituindo todos os valores, né? A energia mecânica total, que vale 5, a energia cinética, que é o que eu quero descobrir, e associado a ela tem uma energia potencial elástica, né? Porque o conceito de transformar um tipo de energia em outro, tá certo? E assim a gente resolve o exercício. Ah, professor, esse exercício aqui, ele é muito difícil. Ele é uma receita de bolo, porque uma vez que você domina essa receita de bolo aqui, com essa mesma receita, você vai resolver todos os outros exercícios da lista e também exercícios de vestibular, porque os exercícios de vestibular são nessa pegada, né? Por que eu estou gastando mais energia com isso? Porque eu sei que esse conteúdo para vocês vai ser essencial preparatório para vestibular, né? É um conteúdo muito comum de cair em provas de vestibular. Então, eu já estou preparando vocês para isso, porque eu quero o melhor de vocês. Tá? Olha só como isso é parecido. Vamos para a questão 5. Em um oscilador harmônico, um corpo de massa 2 kg é colocado para oscilar com uma amplitude de 10 centímetros, sendo a constante elástica de 100 newtons por metro. Né? Vamos fazer de novo. Eu vou tirar um print aqui dessa tela e vamos colocar ela para trabalhar junto, para a gente escrever as equações e fazer as coisas passo a passo, tá?
Assim que terminar a aula, eu mando para vocês o PowerPoint com as equações e as notas que eu fui fazendo aqui para vocês se lembrarem, tudo bem? Olha só, vamos lá. O exercício está aqui, bonitão. Né? Então, ó, a primeira coisa, pessoal, o essencial é desenhar o exercício, né? Então, vamos desenhar ele aqui. É um sistema massa-mola que ele é colocado para oscilar com 10 centímetros. Então, vamos corrigir aqui essas amplitudes, né? Então, vamos fazer assim, para corrigir uma amplitude, a gente pega um quadradinho, desenha por cima e escreve o valor da nova amplitude nele. Gambiarra nível master. Certo? Bom, corrigimos o problema então aqui. Agora a gente já sabe que as amplitudes são... A medida é negativa porque tem medidas de amplitude que vão para o lado negativo também. Exatamente. Você vai para a esquerda e para a direita, né? Olha só. Feito isso, vamos resolver os exercícios aqui. Então, a primeira pergunta que ele faz é quanto é a energia mecânica total? Eu recomendo começar por aqui, né? Aí, vocês vão aplicar o mesmo conceito que vocês viram no anterior. Eu não sei nada sobre velocidade, então, para resolver esse exercício, a forma mais fácil é lembrar que nos polos, né, quando ela estiver mais esticada ou mais comprimida, eu vou ter apenas, né, um tipo de energia, né, que é a energia potencial elástica. Então, seria isso daqui. Vocês vão aplicar esse mesmo conceito, e com esse mesmo conceito, vocês conseguem responder, então, a energia mecânica total, né? Pega aqui, né, quando for mais 10 centímetros, que vai ser 0,1 metros, né? Cuidado com isso. A energia cinética vai ser 0 e resolve. Feito isso, achou a energia mecânica total, certo? Aí eu vou falar para vocês que esse exercício ele é conceitual e está cheio de pegadinha. Olha só. Na posição x igual a 0,07, quanto vale a energia mecânica total? Gente, a energia mecânica total não muda. Ela vai ser sempre a mesma em qualquer um dos pontos. Estamos falando de energia mecânica total, não energia cinética, energia mecânica total. Então, a resposta que você tiver aqui embaixo vai ser a mesma aqui nesse segundo item. Porque não importa, a energia mecânica ela é constante em qualquer um dos pontos. Aí vamos lá. Quanto vale a energia potencial elástica quando o corpo estiver na posição de equilíbrio? Quanto vale a energia potencial elástica aqui? Sem fazer conta. Quanto que vale, pessoal? Ela é nula, não é? Exatamente. No ponto zero, ela é nula. A energia potencial elástica e a energia cinética respeitam, né? Respeitam esse gráfico aqui, né? Ó, no ponto zero, a energia potencial elástica é nula, né? Que vai fazer esse gráfico aqui, não, que vai fazer esse aqui, a parábola feliz, e a parábola triste é a energia cinética. Então, nesse caso aqui, no zero, a energia potencial elástica vale 0, né? Aí ele fala assim, quanto vale a energia cinética quando o corpo estiver na posição 0,05? Aqui já é diferente o negócio, porque eu quero saber energia cinética. Aí, como é que você vai fazer para resolver a energia cinética? Bom, você vai aplicar o mesmo conceito que vocês viram aqui em cima, nesse item aqui. Você lembra que a energia mecânica total vai ser a soma da cinética mais da energia potencial, né? E aí você calcula a energia potencial, porque você sabe o X, sabendo quanto vale o X, você calcula a energia potencial, e aí o que tiver faltando para dar a soma, você encontra a energia cinética, né? E aí, olha só, quanto vale a energia cinética na posição 0?
Na posição 0, a energia cinética, ela é o mesmo valor de energia mecânica total. Então, a resposta que você achar aqui na energia mecânica total vai ser a mesma resposta da energia cinética, porque vai ficar alterando entre um e outro. Entenderam? Sim. Esse aqui é um conceito, para mim, que ele é muito bonito. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque talvez seja um pouco difícil começar, mas depois que vai, ela ajuda tanto a entender a compreensão do mundo, assim, que eu acho que é a coisa mais importante que eu posso ensinar para vocês. Tá? Então, isso aqui é um ponto super importante aqui para entender. Então, esse exercício aqui é um exercício até que simples. Depois que você fez a outra que era pedreiro, esse aqui vai tranquilo. Né? Então, ele é um exercício bem conceitual, tá, pessoal? Tem muito conceito envolvido nessas perguntas aqui. E o exercício 6? O exercício 6 é lindo. Olha só porque ele é bonito. O diagrama abaixo mostra como varia a energia cinética, né, de um corpo. Tá. Aí, eu quero saber quanto é o valor da constante da mola, né? Olha só, pessoal. No ponto 0, a energia cinética não é máxima, não é 100% de energia cinética. Então, eu posso dizer aqui que no ponto 0, se a energia cinética vale 8, então quer dizer que a energia mecânica vale 8. Como a energia transforma de um tipo no outro, eu posso aplicar o conceito. Então, olha, eu sei que a minha energia vai valer 8 joules, então quando ela estiver mais esticada possível, né, ela também vai valer 8 joules. Aí eu posso usar esse ponto aqui e calcular, então, olha, quando a energia mecânica for 8 nesse ponto, eu só vou ter energia potencial elástica, né? Então, eu fico com essa situação aqui, quer ver? Eu vou tirar um print dessa tela aqui e vou escrever um pouquinho sobre ela também, para ajudar. Vamos lá. Aqui. Então, tá aqui o exercício, eu vou até deixar ele assim mesmo. Então, no limite, eu sei que a minha energia mecânica, ela vai ser igual à energia potencial elástica, né? Em mais 0,2 ou menos 0,2, né? Eu sei dessa informação aqui. Aplicando, então, essa informação, eu tenho o seguinte. Por esse gráfico de energia cinética, eu já sei que a energia mecânica total vale 8. Né? Então, eu sei que 8 é igual à energia potencial elástica, mas eu também sei que a energia potencial elástica, ela é, né, kx ao quadrado dividido por 2. Eu sei disso aqui. Então, a energia mecânica vale 8. Aí, vamos lá, segundo os dados do texto. Olha, segundo o texto, ele está faltando o K, mas eu já consigo saber o X, né? Que no ponto máximo, X vai valer 0,2. Então, eu já vou substituir. Então, eu vou ter essa situação aqui. Aí é só isolar o K. Isolou o K, você já tem a resposta. Beleza? Mais um exercício de fixação de conceito, do conceito de transformar um tipo de energia em outro. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Da lista da semana passada? Não. Beleza. Bom, tendo dúvida, gente, não tem problema. Ó, eu recomendo que vocês aproveitem a tarde de hoje, que vocês estão tudo fresco, e já tentem terminar a lista. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, a gente vai trabalhando isso junto. Eu vou ficar a tarde inteira aqui preparando aula, mas eu vou deixar o WhatsApp aberto e o Moodle aberto. Então, qualquer pergunta que vocês fizerem, eu já respondo para ajudar vocês a terminar ela hoje. Aí vocês já ficam livres de física para essa semana, tá? Vamos agora para a próxima lista. A próxima lista é muito parecida com essa, né? É mais uma lista para fixar conceitos, que foi a lista da semana 7, né? Que é a lista dessa semana. Que eu achei legal, já que vocês tiveram dificuldade com esse assunto,
Ah, professor, explica novamente. Explica, Vitória, a partir de onde você não entendeu? Ó, vamos lá. Esse daqui é um gráfico de energia cinética de um pêndulo, certo? Aí o que eu sei? Um sistema massa-mola, desculpa. O que eu sei de sistema massa-mola? Que no ponto zero a energia cinética é máxima, certo? E nos pontos mais 0,2 e menos 0,2, a energia potencial elástica é máxima, certo? Sobre o K na fórmula, tá? O K, ela é a constante elástica da mola, né? Quando você tem uma mola, ela é... Vamos lá, como é que eu posso explicar isso para vocês? O K, ele vai definir a dureza da mola. Então, assim, um elástico de cabelo é uma mola. Um amortecedor de carro também é uma mola. Como é que você difere na física um amortecedor de carro ou a mola, um amortecedor de carro ou um elástico de cabelo? Pelo valor do K, né? Quanto mais duro for a sua mola, maior vai ser o seu K. Então eu posso dizer que o K de um elástico de cabelo pode ser de 1. Já o K de um amortecedor de um carro pode ser, sei lá, 20 mil, 10 mil, eu não sei, eu tô chutando aqui, só para a gente ter uma comparação, né? Sabendo que o K significa isso, né? O que a gente fez aqui? A gente aplicou o conceito de que energia mecânica é energia cinética mais potencial, certo? No ponto zero, eu só tenho energia cinética. Vamos lá. Esse sistema aqui, Vitória, seria o mesmo que esse sistema aqui, né? Olha só, eu tenho um sistema... Vamos lá, eu tenho um sistema massa-mola. Tem um sistema massa-mola que ele oscila de 0,2 de menos 0,2 até mais 0,2, né? É exatamente isso aqui que eu tenho. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu cortar essa figura, ela vai ficar boa. Vamos lá, então, cut. Crop. Certo? Tirei isso. Opa! Agora eu tenho que cortar essa aqui também. Seria isso aqui que eu tenho, tá? Quando a mola está em equilíbrio, a energia cinética é máxima. Quando a mola está mais esticada ou mais comprimida, a energia potencial elástica, que é máxima, certo? Então, eu fico oscilando aqui com esses valores, tá? Tudo bem até aqui, Vitória? Então, eu estou aplicando esses conceitos aqui, certo? No ponto zero, e como esse gráfico aqui é um gráfico de energia cinética, conceitualmente eu sei que se no ponto zero a energia cinética vale 8, conceitualmente eu sei que a energia mecânica total também vale 8, porque no ponto zero eu só tenho energia cinética. Então seria como se eu tivesse a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial, né? No ponto zero, né? No ponto zero seria como se eu só tivesse energia cinética, certo? E no extremo, se eu chegar aqui em 0,2, por exemplo, né? Eu zero a energia cinética, o corpo para momentaneamente e vai sobrar o que para mim? Vai sobrar apenas energia potencial elástica, como se eu estivesse escondendo essa parte. Então aqui, quando x for 0,2 e a energia mecânica for 8, né, porque a energia mecânica ela vai ser 8 em qualquer um dos pontos, nesse caso, né, quanto que vale K? Então foi isso aqui que eu apliquei de conceito. A energia mecânica vai valer 8,
o K é o que eu quero saber, e o X é na posição de 0,2. E aí eu encontro o K. Aí aqui que eu vou fazer? Vai ser isolar o K, né? Aí que eu faço, ó. Eu vou pegar 0,2 elevado ao quadrado, que vai dar 0,04. O 2 eu vou passar multiplicando, né? 2 vezes 18, 16. Então eu fico 16 é igual a K, né? Multiplicado por 0,2 ao quadrado dá 0,04. Então eu vou ficar com essa situação aqui, né? Nossa, a lousa podia ser assim na vida real, né? Que delícia que seria. Aí o que eu faço para isolar o K? Agora eu pego esse 0,04 e passo ali dividindo, né? Aí eu fico... K vai ser igual a 16 dividido por 0,04. Esclareci a sua dúvida? Ah, que bom! É assim que eu gosto. O aluno entendeu o que de fato está acontecendo. Gente, é isso aí. Se tem alguma dúvida, pergunte, tá? Porque esse é um momento sagrado em que você vai passar a entender de fato o que está acontecendo, tá? Isso é fundamental. Eu acho que uma das coisas mais prazerosas da vida é você entender um exercício de física. Que dá gosto, né? Depois você fica 2 dias pensando nesse negócio, chorando em cima do caderno, o professor vai lá e explica, você fala assim, era isso! Ai, né? Então a gente tem aí esses prazeres da vida aí, tá bom? Vamos agora para a semana 7, tá? Na semana 7 eu coloquei 5 questões, muito parecidas também, né? Aí essa primeira questão aqui, que eu não sei qual que vai ser a ordem de vocês, como é que fica essa primeira questão? Ela é uma questão bem conceitual, né? Então, olha só, ele dá o texto para vocês e a figura, né? A figura eu até reciclei de outro exercício, eu só mudei os valores, mas a figura eu aproveitei, que já estava bonita. Vamos lá, olha só. Ele pergunta, amplitude do movimento. Se ele vai, se tudo é 40, a gente sabe então que ele vai de menos 20 até 20, né, pessoal? Então a amplitude dele vai ser qual? 20 centímetros. Qual que é o período? O período é ele vai e volta. Se de B até A ele gasta 0,25, né? Então ele tem que ir 0,25. Voltou mais 0,25. Aí você calcula o período, né? A frequência. A frequência é o inverso do período. Então você pega e faz 1 dividido por 0,5, que você vai achar aí quanto vale a frequência. Aí ele pergunta assim, ó, o valor da força elástica na posição de 15 centímetros, né? A força elástica é K vezes X. O K vale 50, o X vale 15, tem que converter para metros aqui, é só fazer a continha. A energia mecânica total, exatamente como a gente já conversou, a energia cinética na posição de equilíbrio e a energia cinética, olha só, a energia cinética quando o corpo estiver na posição de 20 centímetros. Essa daqui vocês já deveriam saber responder, sem fazer conta. Quanto que é essa resposta? Exatamente. A resposta é 0. Por quê? Quando a mola está mais esticada, não tem energia cinética, pessoal. Aí, vocês estão aprendendo física, pô, olha que beleza. Aí sim, né? Muito bom. Isso é uma alegria do professor de física quando a pessoa está entendendo o que ele está falando. Exercício 2, né? Aqui no exercício 2, eu mostro para vocês um bloco, né, de 4 kg de massa e se ele foi puxado 20 centímetros para baixo da posição de equilíbrio e ele começa a oscilar com uma frequência de 5 Hz, ou seja, se ele foi 20 para baixo, o que acontece? Ele vai 20 para cima também, né? Então fica assim, desce 20, sobe 20, desce 20, sobe 20. Né? Aí aqui vocês só tem que analisar as informações e responder se é verdadeiro ou se é falso, né? Então, a amplitude dele é 20 centímetros, você vai marcar aqui, verdadeiro ou falso.
O período do movimento oscilatório é de 0,2? Olha só. Se eu tenho a frequência, o período é o inverso da frequência. É só fazer essa continha aqui, você checa se isso daqui é verdadeiro ou falso. E assim por diante, tá? Isso é bem fácil de fazer. O desafio é esse último item aqui, mas como cada um deles vale um pedacinho, aqui eu vou deixar para vocês pensarem, né? Que é para bater cabeça mesmo, porque é para ver se vocês sabem o que estão fazendo mesmo. Isso aqui é muito legal. Bom, exercício 3. Né? O exercício 3, ou não sei qual vai ser para vocês, mas o próximo exercício que está na lista, ele diz o seguinte: eu tenho um bloco que estava na posição de repouso. Aí ele tem 4 quilogramas. Aí ele é comprimido em 0,5 metros, certo? E depois ele é abandonado e oscila. A constante da mola vale 400. Aí ele pergunta, qual que é o período do movimento do corpo? Olha só, pessoal, é um sistema massa-mola. Então, se eu tenho a massa e a constante elástica, eu posso encontrar o período de oscilação, né? Eu posso encontrar o período de oscilação por... Eita, cadê? Por essa equação aqui, né? O período de oscilação vai ser 2π raiz da massa dividido pela constante elástica, né? A energia mecânica total. Vocês já estão careca de saber, né? Só você calcular a energia mecânica nos pontos ali que comprimiu, e aí você já vai saber a energia mecânica total. Depois, a energia mecânica cinética, quando ela está totalmente esticada em 0,5 metros. Essa aqui vocês já deveriam saber responder também, né? Olha só essa pergunta, pessoal. Energia potencial elástica quando você está no ponto de equilíbrio, em 0 metros. Já sabem qual é? Olha só. 0 também, né? Então, eu fiz essas questões novas aí para ajudar vocês bem a fixar os conceitos mesmo, tá? Para ser bem facinho de fazer. Aí aqui eu fiz de um pêndulo agora, né? Então, um pêndulo simples com um período de oscilação T. Então, aqui está o pêndulo. Aí aqui também é verdadeiro ou falso, tá? O pêndulo depende da amplitude? O período do pêndulo depende da amplitude? Não, né, gente? O período do pêndulo ele depende do comprimento da corda e da gravidade, não depende da amplitude. Então, aqui seria falso, por exemplo. Depende da gravidade? Depende do comprimento? Depende da massa? O pêndulo depende da massa? O sistema massa-mola depende, mas o pêndulo depende da massa? Ele duplica quando o seu comprimento é quadruplicado? Isso aqui é um teórico, isso aqui vocês vão ter que pensar com relação à equação. Se o comprimento for quadruplicado, o que acontece com o período? E ele reduz a metade quando o campo gravitacional for quadruplicado? Também é teórica, vai ter que pensar aqui como é que vocês vão responder. Esses dois últimos aqui são desafios, mas esses 4 estão tranquilos para fazer, tá? E o último exercício da semana, né? Calcule o período de oscilação de um pêndulo simples, com 1,6 metros de comprimento, e a gravidade é 10, e você considera π igual a 3. Aí é só você anotar a resposta aqui do valor, né? Não tenha, você só responde assim, né? Aí o exemplo é aqui, né? Você vai t igual a 5 segundos. Só responder assim. Lembrando que período é T maiúsculo, né? Tzão. E aí, acabou. Essa atividade da semana aqui, só para vocês revisarem o conteúdo e fixarem o conteúdo. Tá bom? E aí, pessoal? A aula de hoje ajudou vocês? Que bom, pessoal. Olha, eu sei que o conteúdo pode ter sido extenso, a gente está 1h30 juntos, mas eu prometo para vocês que agora, com tudo isso que a gente falou, acho que vocês fazem essas 2 listas de 2 semanas em 1 hora no máximo, né?
E aí vocês já estão livres de física por essa semana. E, sobretudo, vão aprender um conteúdo que é fundamental aí na área de física. Ele é muito importante, tá? Esse conteúdo aí, eu posso dizer para vocês que ele é parte do meu doutorado em física, foi nesse assunto aqui, tá? Então, é um assunto que ele é realmente muito importante. Tá bom? Bom, agradeço demais a presença de vocês. Eu tenho aproximadamente 100 alunos. Hoje a presença, a gente teve um pico aí de 73 presentes. Foi uma honra e uma alegria poder ter tanto aluno assim comigo. Eu vou fazer ciúmes para todos os professores. E agradeço de coração, tá? Pessoal, semana que vem a gente vai continuar nessa questão de ondas. Eu vou tentar gravar as aulas e tudo mais. Eu acho que a semana que vem vai ser mais fácil que essa. Porque essa aqui, ela envolveu muito conceito anterior, sabe? A gente resgatou muita coisa que vocês viram no primeiro ano e aplicamos agora, sabe? Eu acho que ela ficou um pouco confuso, né? Muita coisa para ver. Mas eu acho que semana que vem a gente já vai entrando em fase e a coisa vai ficando mais tranquila, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham ido bem na prova da semana passada, né? E sempre que vocês precisarem, que tiver muito pesado as coisas, a gente negocia, tá, pessoal? Então, assim, eu não tô aqui para castigar ninguém, eu tô aqui para ajudar vocês a aprender. Então, se vocês precisarem de mais tempo, se vocês precisarem de uma segunda chance, de uma aula extra, vamos conversando, eu remarco, a gente faz, a gente estuda junto. O importante é vocês saírem daqui melhor do que vocês entraram, né? Pessoas melhores cada dia, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, uma boa semana de estudos. Estou aqui à disposição. Recomendo que vocês tentem terminar física hoje para eliminar isso da vida de vocês. E poder aproveitar o resto da semana aí com as outras disciplinas também, tá bom?